Hoje nós começamos uma nova parte do Livro dos Espíritos, é a questão 60, mas ele tem uma introduçãozinha que ele vai falar do princípio vital. A gente já conversou um pouco, né? Na verdade, a gente ouviu e comentou um pouco dentro do nosso entendimento sobre a criação do corpo físico, do espírito, da terra. E agora a gente vai falar do princípio vital. Seres orgânicos, inorgânicos, a vida, a morte, inteligência e destino, e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Aqui, essa primeira introdução aqui me confunde um pouco, né? Porque ele dá a entender que os seres orgânicos têm algo a mais do que os inorgânicos, né? E não sei como ele vai desenrolar isso, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo que o princípio espiritual, né, provavelmente o fluido vital também, vem de toda a nossa evolução dentro da nossa existência. Mas, então, esse conceito de vida aqui que ele está colocando, né, seres orgânicos são os vivos, e seres inorgânicos são apenas materiais, eu acho que está muito dentro daquilo que a gente já discutiu várias vezes, de uma coisa que nós, humanidade encarnada, possa entender. Questão 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim. A lei da atração é a mesma para todos. Vamos ver o que o Miramês fala sobre isso. As divisões dos seres. As divisões dos seres são inumeráveis no reino da Terra. Contudo, eles se encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. As divisões dos reinos são escalas, onde cabe a cada um existir e viver do modo que a sua constituição comportar, pelo despertar de valores existentes na gradatividade das eras. Os seres a que chamamos inorgânicos estão se preparando no seio do tempo para alcançarem organismos compatíveis com as suas necessidades de vida melhor. Todos os seres da Terra, todos os animais e mesmo as plantas começaram há milhões de anos como sendo unicelulares, para depois serem transformados em formas variadas, pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade, espíritos angélicos, que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. Classifica-se na Terra, por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto, esses seres têm uma grande atividade interna. A vida no seu interior é sobremaneira grandiosa,
dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. O espírito passa por uma fileira interminável para alcançar a razão, tom que veio se transformando nesta viagem por leis que ativam e regulam as qualidades da alma. Os seres que têm movimento próprio se encontram em uma escala mais elevada de vida. A árvore está em um estado de sonho, com seu psiquismo em fase de formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos como os externos, e o próprio instinto se consagra em uma escala maior do que nas árvores. Os homens já mostram as claridades evolutivas como criaturas superiores, porque são dotados de razão. Nesses, a inteligência se manifesta pela força da evolução, se esse é bem o termo, que põe a pensar todos os sábios do mundo, principalmente os materialistas, que sempre perguntam no silêncio dos laboratórios: de onde vem a inteligência? Somente a presença do espírito no corpo pode responder. Verdade é que eles ainda não acreditam, mesmo vendo e tocando, negam por imaturidade espiritual. Deus não fez nada escondido. Nós é que não temos qualidades para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém, a maturidade nos confere os meios de descobrir segredos escondidos desde o princípio, nas dobras do próprio tempo, de acordo com as nossas necessidades. Não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem a seu tempo, por aquiescência daquele que nos criou a todos. Toda sabedoria parte de Deus. Todo amor está nele, que é a fonte. Toda vida promana de seu seio. Os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na terra é criação daquele que sabe mais que todos nós e nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Enquanto vigorarem o egoísmo e o orgulho dos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra, e os mais miseráveis são os usurpadores dos bens que não lhes pertencem. E foi por essa necessidade de melhorar o sentimento dos povos que Deus enviou o seu Filho do coração para nos ensinar a viver nos moldes que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Queremos dizer a todos que possam nos ler que a vida existe em tudo que foi criado por Deus, no grau que a forma certamente atingiu. Ele falou diretamente para mim por causa do questionamento que eu levantei no início, que é exatamente isso, né? Uma coisa que a gente vai vendo, que é a nossa própria evolução, né? O nosso próprio despertar é tão gradativo, né? Que vem da poeira cósmica até o que hoje a gente acha o suprassumo da evolução, mas que não está nem perto, certamente, dos seres mais evoluídos do universo. Digo encarnado, não estou nem falando em termos espirituais, não. E isso tem uma correlação muito, muito íntima com o que a gente vem discutindo nas sextas-feiras, né, no livro do Pietro Baldi, A Grande Síntese, que fala que a gente viu há pouco tempo exatamente essa coisa do psiquismo se desenvolvendo, a evolução do psiquismo, e toda essa coisa que ele falou aqui da evolução, né, pela qual a gente passa,
é detalhada de uma forma mais profunda pelo Pietro Baldi e bem mais complexa. Mas é a mesma coisa, demonstrando que, de fato, né, as informações são passadas no tempo e da forma que aqueles que estão ouvindo têm capacidade de absorver. Então, e ele fala aqui uma coisa que me lembrou muito até a nossa própria jornada, cada jornada nossa encarnado, né? Que a gente também já discutiu muito aqui, aquela coisa do a gente vai chegando numa certa idade, vai entendendo as coisas de forma diferente, vai vendo por outro ângulo, vai modificando nossos conceitos, que é exatamente o que no todo vai acontecendo. Então, cada jornada nossa não vou dizer uma repetição, mas é um reflexo de como a nossa existência no total, inteira, vai funcionando, de passo a passo. A gente representa toda a nossa evolução espiritual, toda a nossa existência em cada jornada encarnatória que a gente faz. E parar para pensar isso, não só a mim, né, dá uma grande tranquilidade, e também pela minha ingenuidade atual, uma esperança de que o caminho é esse mesmo, a gente está certo, que o que a gente ainda não entende é só porque a gente não entende, não quer dizer que é ruim ou está errado, e que tudo vai sendo apresentado, a gente vai absorvendo, compreendendo e vai repetindo quando precisa de forma melhor. E mais uma vez eu me lembro da leitura do Pietro Baldi, né, quando ele diz que a nossa existência é uma espiral, né, que ela vai e volta, né, um gráfico, mas quando ele volta lá embaixo, ele nunca volta exatamente ao mesmo ponto. É sempre um pouquinho mais acima, mas sobe de novo e desce. E a gente às vezes acha que voltou para trás, mas de fato não voltou. A gente está só como é que eu vou dizer, revitalizando, reforçando aquelas imagens já vistas, já compreendidas, para que elas se solidifiquem na nossa essência. E a gente vai seguindo viagem, sempre, sempre para cima. Isso não sei se é gratificante, mas é tranquilizador para mim. Silvio, ouvindo você falar assim do nosso processo de evolução, né, e de crescimento, sem vaidade nem nada, mas assim, quando a gente olha para trás, né, da nossa existência hoje, o quanto que a gente já evoluiu, né, graças a Deus, em alguns aspectos, em outros não, e é assim, né, alto e baixo. Mas eu fico pensando assim, quantas coisas a gente poderia ter feito diferente, não fez, mas era para ter acontecido daquela forma, eu tenho clareza disso. Mas assim, como as coisas vão se abrindo e a gente vai tendo percepções diferentes quando a gente está aberto para esse autoconhecimento e essa busca, né, de evolução. Eu vou dar um exemplo aqui, a Diva está vendo isso, o nosso pré-natal aqui, que e a minha filha fica chateada porque as pessoas não se manifestam antes e deixa tudo para a última hora, e todo mundo se organiza para levar um prato, e tem pessoas que de última hora querem levar um sorvete, e ela fica revoltada, e ela briga, isso não é justo, todo mundo vai para a cozinha fazer um prato, se organiza. Aí eu escrevi algumas coisas no grupo para não ter conflito e tudo, porque vai ser aqui em casa. Aí vem minha mãe. Aí vem minha mãe com o namastê dela, com o gratiluz dela, dizer: tá tudo certo, venham, vai ser muito bom, o importante é estar todo mundo unido. Você não tem que falar nada, mano. Tem que ficar calado, ou então manifesta a sua indignação, porque faz um mês que a gente está organizando, e
ninguém fala nada, de última hora fala, tá bom, eu vou então, vou levar um sorvete, como se fosse obrigação, não é obrigação não, aí ela toda revoltada. Eu falei, não é isso, Isabela, eu fico vendo a atitude dela sendo a mesma minha alguns anos atrás, sabe? Como que a gente é meio intolerante, é meio arrogante e tudo. E quando a gente começa a enxergar outros caminhos, outras formas, a gente tem essa compreensão do outro, né? Da vida das pessoas e tudo mais, e isso é muito lindo na nossa caminhada, eu acho, sabe? É isso. Essa é uma coisa. Ouvindo você, Fernando, eu me lembrei daquela música, né, que em determinado momento diz que nós nos transformamos nos nossos pais, né, que quando a gente é jovem, a gente abomina isso, acha que o pior que pode acontecer na nossa existência é a gente se tornar o que a gente critica nos nossos pais. E assim, isso é tão normal, é tão quase que inegável que a gente vai se transformando nos nossos pais com as mesmas compreensões, e que é o que a gente reflete da nossa vida inteira, é exatamente isso que você falou. A gente vai se vendo no nosso passado e muitas das ações dos nossos filhos ou de pessoas mais novas com quem a gente tem contato, normalmente são nos nossos próprios filhos. Aquela beligerância, né? Aquela indignação com determinadas coisas. E aí, no atual, a gente acha engraçado, né? Como a gente já pode ser assim. E essa é a beleza de tudo isso. É, E ouvindo você, entenda a sua importância em todo esse processo. Porque você hoje, não é que seja a sua intenção, e sua filha também não percebe, mas você é o exemplo com que ela vai se referenciar. E é por isso que a gente se torna os nossos pais, porque eles são as referências que a gente tem. E inconscientemente, a gente passa não simplesmente a imitá-los, mas a prestar mais atenção no que os nossos pais fazem, e em determinado momento começamos a considerar aquilo que a gente viu nas soluções que a gente tem de tomar. E aí começa a compreensão de que, pô, o brigar não resolve nada. E ainda cria um clima chato, ainda pode estragar o momento. E se eu fizer assim, ninguém sofre, tá tudo bem, vai estar namastê, como a tua filha falou. É isso que você falou, Fernanda, é de uma beleza incomparável, impagável. ô Silvia, eu fico até assim, você fazendo a gente refletir nessa mudança, eu fico até emocionada, porque eu sempre fui muito impulsiva, ainda sou um monte de coisa, mas assim, eu fui muito mais, eu não tinha consciência que eu era, isso que eu quero dizer, né? Eu achava que não, que eu tinha que ser justa, é como ela, sabe? Eu me vejo, assim, eu vejo ela, eu falo, nossa senhora, parece que é uma cópia, mas assim, claro que eu não fico exaltando, nem falando que ela está certa nem errada, eu deixo ela seguir o fluxo dela, como eu segui o meu. Mas assim, eu me emociono porque assim, você falou muito lindo isso, a gente vai recebendo essas doses homeopáticas de exemplo, de atitudes mais tranquilas, mais serenas, de aceitação, de compreender o outro, o próximo, e isso vai ficando ali registrado, né, dentro das pessoas que convivem com a gente, principalmente, nas relações dos amigos, e eu me lembro que no meu trabalho também, quando tinha muito conflito, que agora eu estou aposentada, a minha colega que era coordenadora como eu falava, não, Fernanda, pelo amor de Deus, você está em outro nível de evolução, eu não aguento aquele povo fazendo corpo mole, não sei o quê. E eu falava, não, Mara, mas deixa, as coisas vão acontecer,
não pode bater de frente, senão não sai, o projeto emperra, né? E ela, ai, não, eu queria ser como você, eu queria ser. Eu falei, não, mas eu não sou nada, eu só não acho que a gente tem que chegar nessa hora, nesse momento. Não que eu não tivesse embates, não que eu não tivesse brigas com as pessoas, discussões, mas em alguns momentos a gente tem que manter esse equilíbrio, porque as pessoas acabam enxergando na gente uma referência que a gente nem percebe, né? A gente nem tem consciência. E a gente está sendo um instrumento nesse momento, eu acho, sabe? De Deus, da divindade, de alguma forma, para acalmar, para serenar, para as pessoas enxergarem uma outra saída, né? Pode ser. Eu acho só, assim, quando você fala do Pietro Baldi, né, da grande síntese, a aspiral, eu acho a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas é que eu vejo essa espiral. É justamente, eu vejo em todos os lugares, em todos os momentos da vida, essa espiral. A gente vai, e quando a gente volta ao ponto, como vocês falando dos pais, né, como nossos pais, a gente não volta ao como nossos pais, a gente está um degrauzinho acima dos nossos pais. A gente vai, sobe, a gente se enche de aprendizados, de não sei o quê, vai subindo, vai subindo. Depois a gente tem as decepções da vida, né? Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí quando chega ali naquele pontinho que a gente acha que vai encostar, que vai ficar igual, não, a gente está um ponto acima. A gente já fala, como você, né, a Fernanda falando do namastê, né? É que ela não ouviu o namastê, mas assim, já tem um namastê, que é o degrauzinho a mais, né? E aí depois vem a filha e vai passar por toda essa coisa de lutar por justiça e não sei o quê, e daqui a pouco a justiça e isso e aquilo, papapá, e aí ela vai entender que e isso é uma subida, né? É uma subida de consciência de tudo, mas aí a gente vai vendo também que o ser humano não é assim, aí vai entrando na descida, aí o outro vem. Eu acho isso tão bonito, essa ideia da espiral, porque eu acredito nisso. Eu acredito que sempre a gente está melhorando. Isso me fez lembrar, e aqui minha cabeça tá a 1000 por hora pensando nisso tudo que a gente está falando. A humanidade, nós mesmos, temos a tendência de exaltar personagens específicos dentro da história, como a gente conhece. Então, que são vamos colocar entre aspas, mas os heróis da, da nossa melhoria, da nossa evolução, né? Que são aqueles espíritos de escola que aqui estiveram, né? Que a gente teve contato através de leitura, porque se a gente teve contato com eles na época deles, a gente não lembra por causa do esquecimento reencarnatório, mas que a gente realmente elege como, assim, quase como aquela imagem do herói dentro da história. E a gente precisa começar não é questão de vaidade, de orgulho, de ego, não. Entender que todos nós somos heróis dentro da história da evolução. A gente vai se transformando, a gente vai aprendendo, a gente vai criando, a gente vai entendendo, a gente vai realizando coisas absurdamente imponderáveis para o nosso passado, sem perceber, anonimamente. Então, a gente, claro que todos esses, vou logo chutar o balde, começar exemplificando por cima, um Francisco de Assis, uma Maria, são fundamentais para nós, mas todos nós estamos aqui, não é questão de direito, não. É questão de ser exatamente o que a gente vive repetindo. Somos todos um. Somos todos a mesma essência, todos oriundos da mesma origem. É o mesmo amor, é o mesmo fluido vital, é o mesmo universo. E a gente vai realizando coisas
que passam despercebidas para nós mesmos, que são fantásticas. A Fernanda falou da sua incompatibilidade com a calma quando mais jovem e a sua serenidade hoje. E isso é de uma profundidade, de um alcance, de uma intimidade, de uma coisa quase divina. Porque é isso que nós somos, seres divinos, num processo não de aprendizado, mas de reavaliação, talvez, de recomposição de ideias, de desenvolvermos uma capacidade que muitos acham que não tem, mas de ensinar. Muitos aqui, acho que a própria Fernanda foi professora, e ensinou certamente muito mais do que ela imagina, através de um olhar, de uma palavra, ou de não emitir uma palavra, de um gesto, de um calar. E a gente faz isso todo dia, inspirando, demonstrando, se esforçando para ser melhor. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aceitar, que não existem grandes heróis na nossa evolução, na nossa história. É uma escada, que o que você vê muito alto, só porque já subiu mais degraus, mas não diferencia ninguém de ninguém. Hoje você está milhões de degraus abaixo de alguém, mas você vai chegar naquele degrau igualzinho. Então, pensem muito nisso. Não é, eu queria, Maria, Francisco, irmã Dulce, eu queria ser como você. Vamos ser. Ninguém precisa pedir a Deus por isso. Ele está lá esperando só a gente chegar. Então, todos esses grandes nomes que hoje são os exemplos que a gente tenta copiar, seguir, para nos tornarmos melhores, faça a analogia dos filhos com os pais, faça a analogia de si mesmo com os seus pais. É simplesmente uma repetição da história.